No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse bebedouro para beija-flores e pássaros, utilizando materiais recicláveis, garrafinha PET com lacre e tampinhas. É bem simples e fácil de fazer. Fica comigo até o final, pois vou te contar alguns segredinhos para esses bebedouros funcionarem de verdade e não ficarem pingando. Você irá precisar de uma garrafinha PET dessas de 200 ml com lacre e com a tampinha. Pode ser transparente ou de outra cor. Cola quente, tesoura, faca de serra ou um estilete, um canudinho de refresco, um pedacinho de arame fino e um ferro de solda. Ou caso você não tenha, você pode usar um prego quente na ponta de um alicate, esquentar e fazer o furo. Irá precisar também de mais 2 tampinhas de refrigerante, ou pode ser tampinha de caixa de leite ou de detergente. Sugiro que você escolha as tampinhas nas cores amarelo, vermelho ou laranja, pois essas cores chamam mais a atenção dos pássaros. Vou deixar a lista dos materiais também na descrição deste vídeo. E vamos ao passo a passo. Vou começar a fazer pelas florzinhas. Ela é bem fácil de fazer. Observe que na tampinha tem essas marcações e basta cortar nas marcas usando uma faquinha ou um estilete. Crianças, por favor, não faça isso sozinha. Peça ajuda para um adulto para cortar e furar as tampinhas. Agora, puxa a parte para trás. E arredonde as pontas com a tesoura mesmo, pois dá para cortar. Mas se você achar difícil cortar as tampinhas, você pode deixá-la inteira assim e basta somente fazer o furo no meio. Eu gosto de cortar a tampinha formando as pétalas porque eu acho que fica bem mais bonitinho. E te aconselho a colocar 1 ou 2 tampinhas ou florzinhas em cada bebedouro, pois eu já fiz bebedouros colocando 3 a 4 florzinhas e não deram certo, ficaram pingando água. Então, o primeiro segredinho é esse: coloque no máximo 2 florzinhas em cada bebedouro. Agora eu furo o centro da tampinha com um ferro de solda. Como eu já te falei, se você não tiver o ferro de solda, basta colocar um prego na ponta do alicate, esquentar com cuidado e furar. E crianças que estiverem me assistindo e quiserem fazer esse bebedouro, não faça sozinha, peça ajuda para um adulto, tá bom? Principalmente na parte de furar e cortar as tampinhas, combinado? Se o buraquinho que você furou ficou pequeno, aumenta mais até que dê para passar o canudinho. Pega um canudinho, corta um pedacinho, mais ou menos a medida de uns 2 dedos. Este canudinho, gente, ele não pode ser muito fino, porque o beija-flor enfia o bico aqui dentro, ó. Então, observe a grossura do canudinho, não pode ser fino demais. E agora, eu colo o canudinho com cola quente pelo lado de fora da tampinha. Já vi pessoas ensinando a fazer bebedouro aqui na internet e elas só colam a florzinha sem colocar o canudinho. E não faça assim, gente, pois eu já tentei fazer e não deu certo. Então faça o bebedouro colocando o canudinho, pois assim funciona bem e não fica pingando. Este é o segundo segredo. Vou furar agora a garrafinha, mas antes disso, peço a você que deixe o seu like aí pra mim, porque assim o YouTube entende que este conteúdo é de valor e recomenda para mais pessoas. Vou furar agora a garrafinha, preste bem atenção no local onde eu irei fazer o furo, pois algumas pessoas me disseram que já fizeram bebedouro com garrafa PET e que não funcionou, que os beija-flores até iam beber água pela manhã, mas à tarde eles não apareciam. Já vou dizer 2 motivos por que isso acontece. Primeiro, porque as pessoas fazem o furo quase no meio da garrafinha e colam a florzinha. E os beija-flores vêm e conseguem beber água até chegar nessa altura da garrafa. E depois ele enfia o bico e não consegue mais sugar a água, pois a água fica parada toda embaixo. Aí não tem como, né? E aí eles não voltam, pois não encontram mais água. Segundo motivo para eles pararem de frequentar os bebedouros é a pessoa colocar o bebedouro no jardim ou na varanda e simplesmente esquecer de tirar, de trocar a água, de limpar. Para você ter os beija-flores e pássaros visitando o seu jardim, você tem que lavar os bebedouros, tem que dar água fresquinha todos os dias. Quando os bebedouros estiverem muito sujos, deixe de molho um pouquinho na água sanitária. Em alguns lugares é chamado de cloro ou alvejante. Faço isso há alguns anos e eu acho muito prazeroso. E acreditem, eles sentem falta, pois quando eu não coloco o bebedouro, eles ficam aqui perto da janela, como se estivesse chamando a atenção para lembrar de colocar a aguinha deles lá. Então, antes de fazer o bebedouro e colocar aí no jardim ou na sacada do apartamento, você tem que prestar atenção nos detalhes que eu te falei. Observar o local do furo da garrafinha e também lembrar da higienização.
Então, aqui o furo é feito bem baixo e apenas 1 ou 2 furos de cada lado. Com o furo aqui embaixo, os beija-flores aproveitam a água até o final. O furo tem que ficar na largura que dê para passar o canudinho. Agora, passo bastante cola quente e enfio o canudinho com a tampinha. Passo bastante cola em volta da tampinha, deixo secar um pouco e passo mais cola para não dar vazamento. Vou fazer este bebedouro com 2 florzinhas. Peguei agora um pedacinho de arame fino e enfio por dentro do lacre da garrafinha PET e amarro de um lado. Corto o arame e amarro do outro lado, passando também por dentro do lacre. O último segredo para o bebedouro funcionar bem é você não utilizar garrafas grandes, pois já fiz uma vez aqui em casa e não deu certo. Fica pingando o tempo todo. Então, utilize sempre garrafinhas pequenas. Não saia ainda do vídeo porque vou finalizar o bebedouro mostrando outros tipos e dar a receitinha certinha da quantidade da água com açúcar que você deve dar para os pássaros. Fiz mais estes 2 bebedouros, este com garrafinha PET transparente e fiz a florzinha com lacres de garrafas PETs. E este outro com garrafinha PET verde. Coloquei uma tampinha de garrafa PET e um bico de detergente. Embaixo da garrafinha eu colei uns galhos secos para os beija-flores e pássaros ficarem descansando enquanto bebem a água, pois eu observei que esses galhinhos ajudam muito eles. Principalmente os pássaros que não conseguem ficar parados batendo as asinhas, igual os beija-flores ficam. Se não tiver galinhos, você pode colocar palitinho de churrasco ou palito de picolé, que também dá certo. Mas isso é opcional, você coloca só se quiser. Agora eu vou preparar a aguinha com açúcar para colocar dentro dos bebedouros. Primeira coisa que você tem que fazer antes de colocar a água com açúcar é testar o bebedouro para ver se ele não está vazando. A água que sai aqui das florzinhas você controla por meio da tampinha. A tampinha está fechada. À medida que eu vou abrindo a tampinha, a água escorre. Se eu abrir mais, sai mais água. Então, não está pingando, eu vou jogar essa água fora e colocar a água filtrada. Use um copo deste tamanho de 250 ml cheio de água do filtro. Utilizo açúcar refinada de qualquer marca. E agora aqui eu vou colocar apenas 1 colher de sopa no copo com água. E mexo bem para dissolver toda a açúcar. Com os 2 dedos eu tampo o buraquinho das 2 florzinhas e encho a garrafinha. Já tem anos que eu faço esses bebedouros de garrafas PETs. E quando eu comecei, eu colocava 2 colheres de sopa de açúcar para 1 copo d'água. Com o passar do tempo, gente, eu vi que a água ficava muito doce e que os bebedouros estavam enchendo de formigas. E hoje eu coloco apenas 1 colher de sopa de açúcar para 1 copo com água. E isso é o suficiente e não atrai insetos. Outra coisa, gente, que eu vejo muito as pessoas falarem é que o açúcar faz mal para os beija-flores. E isso não é verdade. É um mito. Não existe nada comprovado que o açúcar prejudique a saúde dos bichinhos. O que faz mal para a saúde dos beija-flores e pássaros é a má higienização dos bebedouros. Você tem que lavar os bebedouros e colocar água fresquinha todos os dias. Fazendo isso, você não coloca em risco a saúde dos beija-flores e pássaros. Dá trabalho? Dá, né, gente? Mas vale muito a pena ver esses bichinhos alegrando o nosso jardim todos os dias. Eu diminuí a quantidade de bebedouros aqui do meu quintal, mas agora eu tenho essa planta linda que os beija-flores amam. É a trepadeira sapatinho de judia. Vamos deixar outro passo a passo aqui, feito também com garrafa PET. Tenho certeza que você vai amar. E faça aí o bebedouro para beija-flores e pássaros, para alegrar mais o seu jardim. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois trago vídeo útil e interessante toda semana para ajudar você. Obrigada por assistir, um beijo e até meu próximo vídeo.